Boa noite. Vamos aqui dar o tempo aí de. Oi, pessoal. Boa noite. É... Bom, então, hoje nós estamos aí começando nas segundas-feiras umas lives interativas, certo? Referente ao movimento rumo aos 50 mais, longevidade saudável. Bom, então antes de iniciar, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica magistral da Formule e boa noite aí, Raíssa, Luana. Raíssa aí faz parte do movimento como nutricionista, bem-vinda. Leila, quanto tempo! Bom, então, o que vem a ser esse movimento, o porquê desse movimento? Então, hoje nós estamos dando início nessa sequência de lives interativas do movimento, assim, com foco em levar esclarecimento, informações, orientações e muitas dicas para você, mulher principalmente, viver melhor, viver mais e viver feliz. Então, para iniciar essas lives comigo, eu chamei hoje a amiga médica ginecologista e obstetra, doutora Rossana Rebelo, né, que a ginecologia, né, é a especialidade que, na maioria das vezes, com certeza, é a que sempre procuramos, que é o chamado aí clínico da mulher, né, que deve ser, para batermos hoje um papo bem bacana e bem descontraído. E a vida, né, começa aos 50, os 50 mais são os novos 50, a fase de ouro, né, mulheres nunca foram aí nos 50 bem felizes, né, muitas vezes não se vendo como velhas, mas sim um momento de transição, desfrutando aí o melhor estágio da vida profissional, mental, sexual, realizando sonhos e ainda outros para realizar. Ainda há muita resistência, tabus a serem quebrados. E por que desse movimento? Em 2022 eu vou completar aí em setembro 50 anos, e antigamente essa é a chamada, né, os 50 chamava de meia-idade. Bom, enfim, pode até ser, mas de qualquer maneira eu me sinto, né, melhor até do que os 48, do que os 40 e 30 e até mesmo aos 20, né? Isso eu estou falando por mim, mas é claro que um fôlegozinho, um pouco de metabolismo mais acelerado, uma barriguinha ou uma ruguinha de menos, também são bem-vindos, né? Então, mais fôlego, mais metabolismo, mais até memória, né? Um pouquinho melhor aí a concentração. Mas, enfim, sempre buscando isso de uma maneira, cada um à sua maneira. Mas, em função disso, né, e no meu caso, eu procuro estar sempre buscando, né, saúde, bem-estar, qualidade de vida, enfim, uma longevidade, mas de forma saudável. Então, percebi, então, que em conversas com muitas amigas, durante também as orientações farmacêuticas que eu faço com alguns clientes, muitas queixas frequentes de fadiga, cansaço, tristeza, assim, libido reduzida, falha de memória, né, dificuldade para perder peso, ao contrário, ganho de peso, facilidade, dificuldade de ganhar massa magra, enfim, queda de cabelo. Bom, são várias queixas. Tanto que estudos mostram que existem mais de 150 sintomas, né, da menopausa. E pensando nisso, decidi criar esse movimento, incentivada por algumas amigas, que eu vi até que estão aqui, como Ana Paula, Gigi, enfim, bem especiais. E para estar comigo nessa, convidei também algumas amigas profissionais de saúde, especialistas, que admiro bastante o seu trabalho, né? Porque vivem realmente o que falam, o que aplicam. Além de amigas queridas de viagem, do colégio, enfim, treinos, com o mesmo propósito, né? Viver melhor. E em qualquer fase, sabendo que cada fase que nós estejamos, né, que nós possamos fazer dela a melhor. Então, para isso eu vou chamar aí, já falei demais, vou chamar aí Rossana, doutora Rossana, para entrar aqui conosco. Doutora Rossana, já posso te chamar? Vamos lá. Deixa eu lhe ver aqui. Já chamei.
Oi, Edilene, boa noite. Oi, Lu, Oi, boa Rosana, noite. boa noite, Tudo bom? tudo jóia. Estava aí falando para o pessoal, né, né, já faz um tempinho que nós até já fizemos tanto lives, né, na época da pandemia, a questão mesmo para ver a saúde da mulher nesse momento da quarentena, naquele momento da quarentena, como antes os bate-papos saudáveis que fazíamos, falando também sobre a saúde da mulher. E, como você mesma fala, né, a importância da especialidade ser vista de forma integrativa, chamando como clínico da mulher, não é isso? E mostrando, como você também mesma falou, até o título da live, né, menopausa não é o fim, mas um novo começo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você introduza alguma coisa para a gente iniciar aí falando um pouquinho, porque a gente mostra que, eu estava lendo isso tudo mostrando assim, um indicativo, né? Que segundo a OMS, 1 bilhão de mulheres vão entrar na menopausa, estarão na menopausa até 2030. Sendo assim, então, assim, mesmo com isso, ainda é um tabu, assim, é aquela coisa do desconhecido para muitas mulheres, e a gente é importante falar sobre isso. Afinal, não é porque deixamos de procriar que estamos deixando de criar, né? Então, é isso aí. Certamente que não, né? Vim aqui primeiro agradecer o convite e obrigada por me chamar a participar desse movimento tão legal, desse movimento de fazer as mulheres entenderem que elas podem viver bem, sim, com mais de 50 anos, né? Junto com você, eu estou completando 50 anos em Isso, pois outubro. é, com certeza. Aí somos nós, E aí rumo aos 50. Aí. me sinto super bem aos 49 ainda, mas me sinto muito bem. E acho que a gente tem que pensar a mulher hoje de uma forma diferente, né? A Uhum. gente vive aos 50, como você vinha falando, uma qualidade de vida muito melhor, a gente tem o corpo muito mais saudável, porque muitas de nós já vêm fazendo exercício há muito tempo, vêm se alimentando bem, e aí vem fazendo alguma suplementação e acaba tendo uma qualidade de vida melhor. E a gente tem que ter a consciência de que a menopausa não começa aos 50, né? Em algumas mulheres começa mais cedo, com menopausa Isso. precoce, que precisa de um tratamento anterior. Mas outras mulheres entre 48 e 53 anos entram nessa fase da menopausa, que a gente tem muito hoje o que fazer para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Até porque muitas viverão muitos anos de menopausa, já que a expectativa de vida da mulher aumentou, né? Caiu um Verdade. pouquinho agora na pandemia, mas tinha aumentado para mais de 80 anos. Então, você imagina se uma mulher entra na menopausa aos 50, aos 80 ela vai ter vivido 30 anos em menopausa. E por que não aproveitar essa fase da vida com tudo que a gente pode fazer hoje, que a medicina se modernizou, né, que a ciência nos proporciona ter uma melhor qualidade de vida nessa fase. E acho que a gente Uhum. pode sim viver melhor. E eu acho que Com isso é o que certeza. nos impulsiona a cada dia no consultório, no dia a dia, a atender as nossas pacientes e orientar elas que elas podem ter uma boa qualidade de vida sexual, uma boa qualidade de vida de sono, uma boa qualidade de vida de sem sintomas climatéricos, se elas forem bem Uhum. orientadas, né? Se tiver uma Isso. alimentação boa para a atividade física e for bem orientada. Com certeza. Assim, tem aqueles pilares que a gente também vai falar. E, assim, é uma live, gente, assim, é uma live um pouco, assim, lógico, as lives, o próprio tema live já é uma coisa mais descontraída, mas é uma live ainda bem interativa, a gente colocou esse nome, porque é de muitas perguntas. É tanto que eu vou fazer conversar um pouquinho, um bate-bola aqui com a Rosana, mas é algumas perguntas, assim, só para a gente se situar. E tem outras que são de pessoas que colocaram no direct e mandaram no WhatsApp, só assim, que provavelmente vão estar aqui também, né, assistindo, que de repente são dúvidas também de todo mundo. Então, com relação à menopausa, né, que a gente, como você mesmo falou, não é doença, é só mais uma fase na vida da mulher. Então, falar, às vezes até a gente diz assim, quase impossível, né? Não falar da saúde, sem falar da mulher, sem falar nessa questão da saúde da mulher 50 mais, a menopausa, o climatério, os desconfortos. Então, fale um pouco, posso assim, sobre a menopausa, o que é a menopausa, como ela pode, assim, como é que ela acontece, quando ela vai acontecer, assim, não é quando ela vai, mas em torno né, da faixa etária, naturalmente, no caso, existe a menopausa precoce, existe a menopausa tardia, ela pode ser adiada, ela pode ser antecipada e existe a menopausa transitória. Então, são várias dúvidas numa só. E como saber quando estamos na iminência ou entrando na menopausa?
Certo. Antes da menopausa, a mulher vive um período chamado climatério. É onde começa a haver uma desregular, né? O ciclo menstrual fica irregular. Então, começa a ter um mês que... Tem algumas que ficam mais curto, tem outras que passam mais tempo sem menstruar. Então, isso já é um sinal de alerta para a gente começar a ver que nosso ciclo hormonal está, né, alterando um pouquinho. Normalmente, a menopausa normalmente acontece entre 48 e 53 anos. O que é a menopausa? A menopausa é quando a gente passa um ano sem menstruação. Então, só depois de um ano sem menstruar é que a gente considera a menopausa. Antes disso é o climatério. Mas isso acontece por quê? Porque a mulher nasce com uma quantidade de folículos X que vai ter pelo resto da vida. E esses folículos vão sendo usados e chega a um verdadeiro momento que eles param de ser produzidos adequadamente. Então, tem um mês que produz folículo, nesse mês ela menstrua, no outro mês o folículo não é produzido. E é este folículo ovariano, que depois ele é produzido para que a gente engravide. Esse folículo, ele vai não se desenvolvendo mais, porque ele vai tendo uma falência pela deficiência do tempo de vida dele. Umas mulheres mais cedo, outras mulheres mais tarde, principalmente aquelas que têm menopausa precoce. Mas ele para de produzir um hormônio, o principal hormônio que, vamos dizer assim, que dá essa melhor qualidade de vida inicialmente a gente, que é o hormônio chamado estrógeno. Então, o estrógeno para de ser produzido e por isso começam a ter esses sintomas climatéricos de irregularidade menstrual e depois os outros sintomas que podem aparecer, como ondas de calor, que é o que realmente incomoda muito as pacientes, né? Elas ficam extremamente angustiadas, isso já causa um pouco da insônia, porque elas acordam de madrugada com onda de calor, mas a própria insônia, mesmo sem onda de calor, também pode acontecer, irritabilidade, né? Aumento de ganho de peso, né? Então, na mulher, na verdade, após os 40 anos, o metabolismo vai desacelerando, né? Eu gosto muito de dizer no consultório que a mulher tem tendência de ganhar aproximadamente 6 quilos a cada 10 anos depois dos 40. E para a gente continuar se mantendo bem no peso, e manter o peso é muito importante para a prevenção de doenças, né, cardíacas, câncer de mama, já saiu uma pesquisa recente que mostra que o câncer de mama ele pode ser muito evitado se a mulher mantiver o peso, não tiver sobrepeso e fizer exercício, que é um dos principais fatores de risco para o câncer, é obesidade, sedentarismo. Então, a gente vê que se a mulher não cuidar de comer cada vez menos e malhar cada vez mais, ela vai ganhar o peso. Não tem jeito, eu digo muito às minhas pacientes. Olha, a gente quando vai ficar mais velho, a gente tem que comer cada vez menos e treinar cada vez mais. E a gente tem que manter o peso que a gente quer. Mas a gente consegue manter se a gente quiser, se souber fazer trocas, né, de alimentos. Vamos ter nutricionista aí conversando sobre isso depois, nas outras lives, né? E aí a gente pode sim conseguir ter uma qualidade de vida boa nessa fase. Existe tratamento, não, A gente pode mesmo dizer que não assim seja hormonal. que trata a menopausa, ela pode começar a ser tratada na pré-menopausa. Exatamente com esses bons hábitos, você Isso. já consegue. A gente sabe, né, que assim, a atividade física regular evita tantos problemas na menopausa como desequilíbrio, queda, osteoporose. Então, assim, na verdade, eu digo muito às minhas pacientes que a gente começa a cuidar da nossa velhice na nossa juventude. Então, aquela mulher que começa aos 20 e poucos, 30 anos, cuidar da saúde, se alimentar bem, praticar atividade física, ela está cuidando do futuro dela, para ter uma velhice saudável, evitando comorbidades. Né? Então, é muito importante que a gente se conscientize disso. Mas nunca é tarde para começar, né? A gente sabe que quem nunca fez nada e está com 50 pode começar agora, né, de boa, fazendo atividade física, se alimentando bem, né? A história da menopausa precoce e menopausa tardia. A menopausa precoce ela pode ser, vamos dizer, desencadeada tanto por fatores da própria mulher, principalmente doenças autoimunes, mas também por fatores exógenos, como uma cirurgia que retira os ovários, por um câncer, por um tumor, por uma quimioterapia, por uma radioterapia. Então, algumas coisas causam menopausa precoce. Mas essas mulheres também podem fazer alguns tratamentos, mesmo que o câncer dela seja estrógeno dependente. E a gente vai já conversar um pouquinho sobre eles. E a menopausa a gente não consegue adiar ela. Existe realmente a menopausa transitória, que assim, a pessoa passa um tempo sem menstruar e depois os hormônios parecem que sozinhos os ovários voltam a funcionar e fica mais um tempo trabalhando. Mas a menopausa a gente não consegue adiar ela. E também, o que tem tido muito ultimamente, assim, muita gente tratando a menopausa cedo demais. Também não há indicação da gente começar a reposição de hormônios enquanto ele é normal. Não adianta a gente estar tratando enquanto o hormônio é normal. A gente só precisa tratar quando o hormônio falha. Terapia
Antigamente a gente chamava TRH, né? Terapia de reposição TRH. hormonal. Hoje é TH, né? Terapia hormonal. Mas a gente pensando, a gente tem que repor o que está faltando e não acrescentar hormônio que não está sendo preciso. Isso é bem importante, porque tem muita gente prescrevendo hormônio sem estar realmente no momento ideal para a paciente. E o momento ideal da reposição hormonal naquelas pacientes que são elegíveis, que a gente chama, né? Aquelas pacientes que podem usar o hormônio, é o que a gente chama de janela de oportunidade, é justamente nessa fase do período do climatério, depois que começa a menstruação realmente a faltar 3, 4 meses, até a menopausa, até um ano depois da menopausa. Então, esses 2 primeiros anos é o período de mais vantagem de se prescrever a terapia hormonal para aquela paciente, que a gente vai ter muito mais benefício do que riscos para essa mulher. Ótimo, isso mesmo. E dentro aí, com toda essa explicação, então, você já passou todas as informações. Acho importante mencionar, como você até já falou de alguns sintomas, principalmente aqueles que a mulher conhece mais, até porque escuta mais, vê mais e porque aparecem realmente com mais intensidade e são mais rápidos, né? Os folgachos, essa questão mesmo da irritabilidade, variação, oscilação de humor. Mas existem outros que às vezes podem passar despercebidos e já serem sintomas desse início da menopausa, que às vezes chama essa perimenopausa, aí, ou do próprio climatério, essa coisa, o ressecamento, né, da pele, o vaginal é uma das coisas que realmente é um dos sintomas que acontece, né? A gordura, a constipação, presença de gases, a compulsão alimentar, né, que gera esse sobrepeso, até a obesidade, a resistência insulínica, de repente aparecer. Então, esses são outros sintomas, né, que podem aparecer e que pioram, ou, quer dizer, pode aparecer no climatério e eles podem piorar quando cessada a menstruação, ou seja, quando ocorre a menopausa. Na verdade, o ressecamento vaginal ele já começa um pouquinho mais cedo, né? Depois dos 40 anos, a gente vai perdendo colágeno e fibras elásticas com o passar dos anos. Então, a pele da vagina já vai ficando um pouco mais fina e sem aquele coxim que vamos dizer assim, que protege a mucosa. Então, isso já vai sendo notado. E muitas mulheres já vão pedindo, mesmo antes de ter a menstruação irregular, um tratamento para melhorar esse ressecamento vaginal. Normalmente, a gente faz tratamento com cremes vaginais hidratantes, vaginais, orienta lubrificantes, para ajudar a mulher nessa fase. Já as mulheres que estão entrando na menopausa, esse ressecamento, né, de realmente estar um ano sem menstruar, esse ressecamento ele fica mais evidente, porque além de afinar a mucosa pela falta do colágeno das fibras elásticas, também é o afinamento do tecido da mucosa vaginal, porque essa mucosa vaginal, ela é estrógeno dependente. Então, ela é estimulada pelo estrógeno para que ela se divida e fique grossa. Então, a mucosa da mulher na pós-menopausa, ela é uma mucosa mais fina, fácil de rasgar, que tem mais atrito, né, que produz menos secreção no ato sexual. Então, acaba que essa mulher sente esse ressecamento de uma forma mais evidente depois que ela passa realmente pelo período da ausência da menstruação. Mas hoje, graças a Deus, a medicina tem evoluído bastante, que além dos hormônios vaginais tópicos, e muitos deles sem ação sistêmica, para aquelas mulheres que não podem, teoricamente, utilizar a reposição hormonal, a gente também lança a mão de aparelhos que fazem ação térmica, produzindo fibras elásticas e colágeno, como o laser, como o Frax. Então, a gente consegue melhorar muito a qualidade da vagina dessas mulheres para que elas tenham uma vida sexual ativa ainda por muito tempo. É bem importante saber que tem tratamento local, mesmo aquelas que não podem tomar hormônio. Eu acho que isso é uma coisa que muitas mulheres acham, não, porque eu estou entrando na menopausa, acabou minha vida como para tudo, né? Acabou minha vida como um todo. Não, ao contrário, a gente pode viver bem e se tratar. E as mulheres muito jovens, ainda que tenham uma menopausa mais cedo, procuram a gente achando que, não, agora eu só faço chorar, eu não quero mais nada, eu estou chateada. A gente não tem que se entregar porque a menopausa chegou, não. Ao contrário, a gente tem que tentar procurar o que a medicina tem para oferecer para que a gente possa cada vez ficar melhor, né? Nesse período que a gente está vivendo. Graças a Deus a gente está vivo para estar nessa fase e podendo
Isso, aproveitar ela, né? aproveitar, com certeza. A gente vai falar mais, assim, mais para frente um pouquinho sobre isso que Rosana falou aí, da questão da revitalização, só para dar uma pincelada, né, Rosana? Assim, só para deixar aí, que é um momento assim, bem bacana. E chegar na menopausa, né, é uma certeza aí que todas, né, nós chegaremos, não tem jeito. Mas para se, assim, porque é uma coisa assim que muitas vezes a gente estava vendo até as pessoas, assim, muitas mulheres, né, que às vezes escondendo, né, eu não tô com medo porque às vezes pode ser sinônimo, né, eu cheguei na menopausa, então eu tô velha. E isso na realidade deixa de diminuir, assim, elas precisam nesse momento do acolhimento até pela questão mesmo familiar, porque isso afeta ela, lógico, e afeta o entorno, né? Por conta, principalmente da labilidade emocional, de outras situações, como você mesma falou, ressecamento, que isso, a vida íntima assim, é afetada. Mas, então, uma das formas, né, uma das maneiras de não, assim, de tentar diminuir os efeitos, né, que eles não interfiram tanto, é aquilo que você, como a gente estava comentando aqui, né? O melhor momento para tratar a menopausa é na pré-menopausa. E quando falamos, então, do tratamento na pré-menopausa, entra aquilo que você mencionou aí, das boas escolhas dos hábitos, e muitas vezes a necessidade de algumas intervenções medicamentosas com a parte hormonal. E no tratamento mesmo da menopausa, né? Assim, no caso, a mulher que entrou, já está na menopausa, a última menstruação, um ano depois, ela já começa, ou já vai, ou já mantém aquele hormônio que já estava, caso ela seja uma paciente elegível. É importante levar em consideração, lógico, como você mesmo falou, a individualidade dela, melhorando através dos sintomas, né? Que ela vai apresentar e possa apresentar metabólico, vasomotor, insônia, a parte cognitiva, porque cada mulher tem uma sintomatologia, às vezes tem mulheres que passam sem sentir, são sorteadas, né? Premiadas não sentem, isso aí também, às vezes, mas também ela fez aquilo ali, ela conseguiu chegar de repente naquela situação, outras tem os sintomas, outras se tornam um martírio, mas de qualquer maneira, ver a mulher de forma sistêmica, priorizando aí o seu bem-estar físico e emocional, para que ela possa realizar com entusiasmo, né, as atividades diárias. Então, entender que essa fase é uma fase que pode levar também, ou que existem fatores genéticos, metabólicos, hormonais, às vezes sociais também, emocionais. As mulheres têm uma tendência, né, a algumas doenças cardiovasculares, né, comorbidades como o desenvolvimento do diabetes, mas que às vezes a própria doença cardiovascular já ultrapassa, né, as estatísticas de câncer de mama e útero, no caso na mulher, a doença cardiovascular. Então, como seria a forma mais comum ou mais conhecida para aumentar o estrogênio dela, que está em queda, né, desde o climatério, é a reposição. Quando usá-la, é possível não usar quando ela não quer ou não pode. Existe contraindicação. E quais os hormônios para essa reposição? Às vezes o pensamento é o estrógeno, a progesterona tem alguma finalidade e a testosterona. É isso aí. Eu fui agora em maio para São Paulo para o Congresso Brasileiro de Menopausa e Climatério. Então, todas essas perguntas foram extremamente debatidas em várias mesas, né? Então, assim, os professores falavam e era gente, assim, perguntando, os ginecologistas tudo louco, perguntando, né? Então, assim, eu tenho muitas respostas, né? Hoje a gente sabe que a terapia hormonal naquelas mulheres elegíveis, quer dizer, aquelas mulheres que não têm contraindicação para fazer a reposição de hormônio, ela tem muitos benefícios. Né? Teve uma época que a gente dava muitos benefícios, aí daqui a pouco começou a se dizer que tinha mais risco, Isso, né? No Fantástico, no Jornal Nacional. Hormônio da câncer, hormônio da problema cardíaco. Na verdade, a gente sabe que ele é contraindicado naquelas mulheres que têm câncer estrógeno dependente, né? Que são cânceres que podem evoluir e se multiplicar as células oncológicas por causa do estrógeno. Então, é contraindicada a terapia hormonal oral sistêmica nessas mulheres, né? E também naquelas mulheres que já têm passado de doença tromboembólica, como AVC,
trombose venosa, principalmente aquelas que têm trombofilias, né, distúrbios genéticos de alteração da coagulação, e naquelas mulheres que têm história já de doença cardiovascular ativa, que já tiveram infarto e tudo. Essas mulheres elas são contraindicadas para terapia de reposição hormonal com medicamento hormonal. Mas hoje a gente lança a mão para essas mulheres de vários outros tratamentos. Existem alguns fitoterápicos que não têm efeito estrogênico, que melhoram essas ondas de calor, né? Principalmente as ondas de calor para o fogacho. Existem os tratamentos locais que a gente falou, com hidratante vaginal, com Frax, com laser. Para os sintomas vasomotores também pode ser usado a desvenlafaxina, que é um antidepressivo, que ele é muito usado para tratar hoje as mulheres com a menopausa, para diminuir esses sintomas das mulheres, a irritabilidade, a insônia, esses sintomas todos junto com as ondas de calor. E para aquelas mulheres que podem usar hormônio, a indicação de reposição inicialmente é do estrógeno, certo? E hoje a gente usa a via transdérmica como melhor via, com mais benefícios e menos riscos. É o que muita gente chama aí de hormônios bioidênticos. Na verdade, o bioidêntico é aquele que é semelhante ao produzido pelo nosso corpo e tem para vender na farmácia hormônio semelhante ao nosso corpo, né, em gel ou em adesivo, que não é preciso ser, pode ser manipulado, quando muito bem manipulado, com um laboratório que a gente tenha confiança. E pode ser também um hormônio comprado na farmácia. Mas hoje a gente sabe que a principal via de reposição hormonal para menos riscos e trazer os benefícios até da proteção cardiovascular ser iniciado precocemente, a proteção, a melhora da pele, do ressecamento vaginal, o tratamento das ondas de calor, até a proteção neurológica também. O estrógeno também faz com que o nosso cérebro funcione melhor. Então, assim, prevenção de osteoporose, né? O uso do estrógeno também previne osteoporose. Então, o estrógeno ele tem muito benefício se ele bem indicado. Lógico que sempre lembrando que tem que fazer exames antes para saber se não tem nenhuma alteração na mama, né? Ultrassom transvaginal para ver os ovários, mamografia. Então, você tem que fazer um check-up geral nessa mulher para saber que a saúde dela está bem. Muitas vezes eu encaminho para fazer o check-up cardiovascular para ver se também se o coração está legal, para que a gente possa fazer a terapia hormonal com tranquilidade. Com segurança, isso. Os outros hormônios, vamos lá, a progesterona, ela só é indicada na terapia hormonal quando essa mulher, ela tem útero. Ela tem uma única função, ajudar a prevenção do câncer de endométrio nessas mulheres que têm útero, porque o estrógeno em excesso no endométrio pode levar a espessamento, hiperplasia e um adenocarcinoma do endométrio. Somente para isso. Tanto que nas pesquisas todas foram realizadas mais recentes, que foram apresentadas no Congresso, mostram que aquelas mulheres que usam só estrógeno por via transdérmica, que não tem, lógico, nenhuma alteração genética de alteração de marcadores tumorais de BRCA1 e 2 para câncer de mama, essas mulheres, elas têm menos risco do que a mulher que não usa estrógeno de ter câncer de mama. Talvez porque ela seja mais bem acompanhada, porque ela faça exames periódicos e possa tratar até lesões precursoras do câncer. Mas quando você faz a associação extraprogestativa, quer dizer, você bota o estrógeno com a progesterona, você aumenta um pouco esse risco desse câncer de mama. Então, não há sentido repor progesterona naquela mulher que não tem mais útero, naquela mulher que é esterectomizada. Não há sentido nenhum. Ao contrário, a gente está aumentando o risco, porque a progesterona ela não tem efeito em nada disso que eu falei, a não ser em prevenção do câncer de endométrio. Na verdade, a progesterona é o hormônio que o nosso corpo produz na segunda fase do ciclo menstrual, né? Depois que a gente ovula, e ele é sim a responsável pela TPM. Então, não teria nenhuma indicação da gente repor progesterona normalmente naquelas mulheres que não têm mais útero. Com útero tem que usar. Aí existem várias formas de repor progesterona, desde comprimidos vaginais, né? De gel, até mesmo tem adesivos que já vêm com estrógeno e progesterona para aquelas mulheres que têm útero. E a testosterona, que é tão comentada e tão falada, no Congresso foi muito discutido sobre isso, né? Dizendo que a testosterona ela ainda não é elegível para a reposição hormonal das mulheres continuamente. Não existe pesquisa científica suficiente, nem trabalho que justifique benefícios de uso contínuo da testosterona. A reposição de testosterona naquelas mulheres, principalmente que ainda tem ovário, mesmo que a gente esteja em menopausa, o ovário da mulher, ele vai produzir testosterona. Só aquelas mulheres que foram oforectomizadas que podem, talvez, haver a necessidade. Mas só há indicação de reposição de testosterona
naquelas mulheres que têm sintomas climatéricos que não melhoram com estrógeno puro, certo? Porque a gente vê que ela precisa de uma ajuda além disso para fazer a testosterona. Lembrando que testosterona para ganho de massa muscular não é a mesma testosterona que é utilizada para reposição, né? Essa testosterona transdérmica que a gente usa em gel, ela não ajuda em ganho de massa muscular, porque a dose é muito Até baixa. a dosagem, né? Para a gente ter uma testosterona que faça efeito de ganho de massa muscular, tudo isso, a gente tem que fazer uma testosterona com dose de anabolizante. Aí tem outros riscos, né? Riscos cardiológicos, hipertrofia de clítoris, alteração de voz, aumento de pelos, tem outras consequências. Então, a gente tem que pensar muito quando vai usar um medicamento para saber se aquilo realmente é na dose correta, se está indicado para você, né? Se não vai lhe causar nenhum transtorno para fazer essa reposição. Mas aquela mulher que pode fazer reposição, ela ganha inúmeros benefícios para fazê-la, ao fazê-lo. Ao fazer. E essa reposição, a reposição, né, com o estrogênio, essa reposição ela vai acontecer porque, assim, a vida toda. Vai ter algum momento... Na verdade, era assim. A gente dizia antigamente que a reposição hormonal só podia ser por 10 anos. Isso é o que a gente aprendeu, né? Há uns 5, 6, 7, 10 anos atrás, quando a gente ia para o Congresso, é 10 anos, completou 10 anos, suspende. Hoje, o que se fala é o seguinte, que vamos pensar e raciocinar. Teoricamente, a menopausa não é para estar uma média dos 50 anos. Então, aquelas mulheres que precisarem repor antes dos 50 anos, elas não entram na conta desses 10 anos, certo? Os 10 anos começariam após os 50, porque até os 50 está fazendo aquele hormônio que está faltando, né? Que ela não tem. Isso. Aí, depois dos 50, teoricamente, a gente entraria na conta dos 10 anos. Se tende aos 60 anos, vamos dizer, suspender a reposição hormonal naquelas mulheres que conseguem suspender, né? Que não tiveram nenhuma alteração e tudo isso. Mas a gente sabe, e hoje eu tenho pacientes que passam dos 60 anos usando o hormônio porque elas ficam muito, vamos dizer, muito ruins clinicamente quando não usam. Elas continuam sentindo fogacho, são poucas, mas continuam sentindo fogachos. E muitas delas fazem a opção por continuar usando o hormônio por mais tempo. A gente sabe que essas mulheres vão ter que ser seguidas ainda mais de perto. A grande importância da gente compreender a reposição hormonal é saber que essas mulheres elas precisam ir ao ginecologista, pelo menos de 6 em 6 meses, para fazer acompanhamento e fazer prevenção das complicações que porventura possam acontecer. Então, se essa mulher ela faz a reposição hormonal e ela vai ao médico com frequência, ela vai ter muito menos chance de ter um câncer de mama, vai ter muito menos chance de ter outras doenças, porque o médico vai estar ali acompanhando. Uma outra coisa que também discutiram muito no Congresso é essa questão de colocar implante, né? Os chips, o famoso chips de reposição. O que se diz muito no Congresso é assim, existem alguns implantes que, teoricamente, são de estrógeno natural e que não teriam, talvez, danos. Assim, eles não são ainda, muitos deles não são ainda registrados, né? Nem autorizados pela Anvisa, então é feito aqui debaixo do pano. Eu, pelo menos, assim, prefiro que se passe um gel transdérmico a indicar um implante. E eu explico por quê. Porque a questão é o seguinte, um gel transdérmico que eu passei hoje, se amanhã eu tiver uma trombose venosa profunda, é só não passar o gel transdérmico no dia seguinte. Né? No dia seguinte, então a gente pode suspender no momento que a gente precisar. E quando você coloca um implante, que esses implantes de estrógeno, eles são, ou de testosterona, ou que seja, são reabsorvíveis, né? Eles são absorvíveis, bioabsorvíveis, então, biodegradáveis, é uma palavra biodegradáveis. Eles são biodegradáveis. Se você coloca, você tem que esperar o tempo de ação dele para ele sair, senão você vai ter que fazer uma cicatriz enorme para tirar toda a região do implante. Porque você não vai conseguir retirar ele bruscamente. Ele vai aos poucos se desfazendo, né, do corpo e aos poucos parando de ser eliminado na corrente sanguínea. Então, eu prefiro muito mais prescrever ou um adesivo ou um gel pela segurança que eu dou ao meu paciente de suspender se houver necessidade, entendeu? Isso foi muito discutido no Congresso e também eles discutiram muito em questão de que precisam de muito mais estudos para que a gente possa dizer se realmente vai trazer mais benefício do que risco, entendeu? Não, realmente isso daí é importante até você estar trazendo, porque
porque muitas vezes essas questões dos implantes, eles são importantes, assim, tem a importância pela questão da praticidade, né, do esquecimento, assim, aquela liberação linear. Mas em determinadas situações, realmente, principalmente com essa questão, né, do hormônio, fica bem mais difícil, até pela característica do produto, né? Eu faço implante, mas eu faço implante de anticoncepcional. Existe um implante no mercado de anticoncepcional de progestagem e a gente coloca. Mas eu posso tirar ele amanhã. Se eu colocar hoje e não der certo amanhã, eu posso retirar. Porque ele não é absorvível, é biodegradável. Né? Então, assim, talvez mais para frente... Ele se une totalmente. É como se ele fizesse já parte do corpo. Do corpo. Pois é. Talvez daqui a um tempinho, né, a gente consiga uma reposição em implante subdérmico, né? Que a gente consiga realmente retirar no momento que a gente precisa. Se ele chegar desse jeito, eu sou realmente apta a pensar neles. Mas hoje eu gosto muito de dizer que eu não acho que é a forma mais segura de se fazer reposição hormonal, entendeu? Certo, certinho. Você falou aqui né, que esses sintomas, sabe, Rosana? Assim, os sintomas, existem pacientes, né, que às vezes realmente não podem, né, fazer a reposição, né, fazer o hormônio. Mas existem aquelas pacientes também que não querem, ou por medo, de repente a informação não foi bem conduzida, enfim. Então tem essa coisa, não pode ou não querem. E às vezes também porque não precisam, porque não estão sentindo a necessidade. Mas em que situação, então, assim, por exemplo, a reposição hormonal, né, como você falou, quando utilizá-la, ok. E existe realmente, assim, como aliviar os sintomas iniciais, às vezes sem ter que utilizar, de repente, o hormônio ainda, ou existe algum tipo de sintoma como que não melhora de forma nenhuma, às vezes até piora com o tempo, como acho que você já falou, que o ressecamento ou a atrofia, né, vaginal, e a atrofia vaginal. Existe, o que é feito assim para essa mulher que tem esse pensamento ou de repente essa situação? Tá, eu vou responder do fim para o começo. Assim, porque muitas vezes os pacientes chegam no consultório e dizem assim: ah, doutora, talvez eu queira usar hormônio, mas eu não quero começar agora. Eu prefiro começar mais para frente, mesmo estando já no climatério. Está sentindo, certo. O que é que eu falo? Eu falo que quanto mais cedo ela vai começar, se realmente já há falta, já dá diagnóstico de amenorreia por uns meses, já há diagnóstico até do FSH elevado, é muito mais vantagem ela começar essa terapia hormonal precoce, porque é muito mais benefício para o corpo dela na prevenção de infarto, na prevenção da osteoporose, na prevenção da atrofia vaginal, do que ela esperar entrar com alguma coisa paliativa para depois entrar com hormônio. Então, se há de fazer hormônio, é melhor fazer nesse momento da janela de oportunidade, que a gente vai ter muito mais benefício do que risco, né? Como também prevenção de osteoporose, tudo isso. Mas se aquela mulher não quer de jeito nenhum usar hormônio, é um direito dela. Hoje a gente não prescreve hormônio para ninguém que não seja consentido. Então ela tem que chegar e tem que dizer a mim: doutora, eu não sei se eu quero, por exemplo, não sei se eu quero tomar hormônio. Então eu vou lá e explico a ela na minha consulta: olha, o hormônio vai trazer esses benefícios para você e esses riscos. Eu sempre gosto muito de dizer: se você toma hormônio, não fique sedentária, porque você previne trombose venosa. Se você usar hormônio não fazendo... Se você for sedentário, você tem mais risco, né? Então, você fazendo atividade física, você diminui o risco. Não pode fumar cigarro com quem usa hormônio, porque também aumenta os riscos tromboembólicos, né? Tanto do coração como de vasos. Então, assim, tem esses cuidados e a gente vai explicando ao paciente: olha, a vantagem de usar é essa e os riscos só são aumento de risco de fenômeno tromboembólico, aumento de risco de varizes. Cristiane está aí, né? Tá aí. Oi, aumento dos riscos das varizes, mas varizes, doutora Cristiane, como as outras angiologistas tratam, né? E
e o aumento do risco do câncer de mama. Mas aí é aquela história. Se você usa só o estrógeno, aquela que não precisa usar progesterona, se você faz um acompanhamento de mamografia, ultrassom com mais cuidado, você consegue muitas vezes dar diagnóstico bem precoce e tratar essas mulheres que ficam curadas com uma pequena cirurgia. Então é aquela história. Essas mulheres, elas se bem orientadas, elas vão ser beneficiadas e começar a terapia hormonal no período de janeiro. Aquelas mulheres que não querem de jeito nenhum usar hormônio e que têm contraindicação a TH, ou que tenham contraindicação a TH, essas mulheres elas podem ser tratadas tanto com alguns hormônios vaginais tópicos que não têm absorção sistêmica, cremes hidratantes vaginais para os sintomas do ressecamento, o Frax e o laser para os sintomas de ressecamento. E clinicamente, para as ondas de calor, para irritabilidade, para insônia, ela pode tanto ser tratada com fitoterápicos, né, que não têm ação estrogênica, tem alguns que não têm, né, e também ela pode ser tratada também com a desvenlafaxina, como eu comentei, que é um antidepressivo que também melhora muito esses sintomas vasomotores, né, dessas ondas de calor dessas mulheres nessa fase. Então, existe tratamento para todas as mulheres, mesmo aquelas que não podem fazer terapia hormonal. Existe tratamento sim, como eu digo, a menopausa não é o fim, é sim o começo de uma nova fase da nossa vida, que pode ser tratada e pode ser levada com bastante naturalidade, né? Uhum. Não, com certeza, assim, você falou aí mesmo. Então, assim, por exemplo, os fitoterápicos a gente usa bastante, que é bem, assim, indicado para a questão do fogacho, as tinturas de camomila, né, a sálvia, ela ajuda bastante os calorões. E também, assim, essa questão, até pelas sintomatologias que às vezes acontece, a parte do sistema gástrico, né, intestinal, as constipações que às vezes as mulheres relatam, ou gases, com os probióticos, às vezes é importante você dar uma equilibrada nessa disbiose, né, nesse intestino que às vezes está um pouquinho inflamado por várias situações, e você consegue aí absorver melhor os nutrientes, você consegue organizar o viés aí da produção de serotonina, então isso aí também ajuda a produzir algumas vitaminas, né, como do complexo B. Então isso também, né, assim, ajuda, são adjuvantes tanto para as mulheres que podem, né, fazer, às vezes precisa também, como para as que realmente não podem ou que não querem. A questão do sono, às vezes, tem situações que você pode utilizar algumas substâncias que estimulam a melatonina, a própria melatonina. Estou falando como dentro de ativos não farmacológicos, né, que podem ser utilizados e ajudar essa mulher. E às vezes até a gente comenta muito, às vezes utiliza uma substância que a gente chama de adaptógeno, né, que mexe um pouquinho na parte cognitiva, né, como um conhecido nosso, que chama o Panax Ginseng, a ashwagandha, que às vezes até ajuda um pouquinho a melhorar um pouco a concentração e principalmente as oscilações de humor. Mas uma queixa sim, um estudo também eu vi, que é bem, bem interessante, mostrando os benefícios no ciclo da vida da mulher da melhorias, né? Tanto na parte muscular como na parte cognitiva, do uso da densidade óssea, no músculo também, na função muscular da creatina. Então, a creatina, quando bem orientada, né, a creatina é um suplemento ergogênico, um dos mais seguros e estudados que existem, dentro das doses corretas, com orientação. Ele não é um suplemento, ele é, às vezes, até um produto de ação terapêutica mesmo, assim, mas realmente ele tem a finalidade e o momento certo de usar. Mas a gente estava conversando e muitas mulheres sentem um medo grande, que é da questão, ou o medo, mas também, principalmente, já sente mesmo, a libido. E, às vezes, pensam em recorrer como a testosterona como sendo o que vai ajudar a voltar essa libido. Então, fale um pouquinho sobre isso, porque isso é uma coisa, às vezes é um fato que, de repente, não procede, porque para saber como fica na menopausa a vida sexual dessa mulher. Então, a menopausa vai afetar o meu desejo sexual? Na verdade, eu gosto muito depois de ter vários cursos, né, de sexologia, dessa parte aí, eu gosto muito de dizer que a libido da mulher está aqui na cabeça e a do homem está aqui embaixo, né?
a mulher, ela é muito lábil em relação à libido, a qualquer fator que exista. Vamos lá, se essa mulher ela tem uma atrofia vaginal importante e ela sente dor na relação sexual, a libido dela vai estar baixa, porque aquilo ali não é uma coisa prazerosa para ela, não é um momento de prazer. Então, se a mulher tem menopausa e ressecamento vaginal, a gente vai ter que tratar esse ressecamento vaginal para que a libido dela melhore. Você imagina que o marido passa o dia brigando com ela. É chato com tudo, reclama de tudo. À noite, a libido dela não vai estar boa. Né? Aquela mulher também que não dorme bem a noite inteira, porque está com a insônia da menopausa, e no outro dia ela passou o dia trabalhando, chega no outro dia à noite ela está morta de cansada. E eu gosto muito de dizer que sexo dá trabalho, né? É cansativo, dá trabalho. Então, a gente precisa entender que quando a cabeça da gente tá boa, né? O sexo vem, por consequência, a libido não vai ficar ruim. Eu tenho vários pacientes em menopausa que tratam ressecamento vaginal, que fazem terapia hormonal, e que estão numa fase maravilhosa com o marido, que está, às vezes, só os dois em casa, os filhos saíram, né? Foram, casaram e fica super bem. Agora, precisa muito de estimular a libido, porque a gente fala muito que a libido ela é muito alta quando tem o fogo da paixão, né? Como dizia o filósofo Wanda, eu digo, né? É. O fogo da paixão, ela estimula a libido, ela é espontânea. Mas depois que a gente tem um relacionamento que a paixão se transformou em amor, um relacionamento de muito tempo, essa libido ela precisa ser estimulada. Então, para ser estimulada, tem que pensar em sexo, tem que ter o momento de namoro, tem que ter estar os dois juntos, tem que ter o aconchego, né? Eu gosto muito de dizer às minhas pacientes, olhe, escutem uma música chamada Os 10 Mandamentos do Amor. É um forró, você já ouviu essa música? Não, não. É os 10 mandamentos do amor para agradar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho e tem que fazer aquilo que ela quer. Então, os homens também Sim. precisam entender que para que a mulher tenha uma libido boa, eles precisam estimular essa mulher a ter uma boa libido. Então, eu Isso. acho que mais uma conversa entre o casal, né? Preparar um jantarzinho a dois, sair para passar um final de semana fora, sozinho, sem levar filho, sem levar neto, sem levar ninguém. Tudo isso vai estimulando a libido. E a gente pode criar os nossos subterfúgios para melhorar a libido em qualquer época da nossa vida. E também no climatério, por que não, né? A reposição hormonal, ela em si melhora a libido quando a gente vai pensar de que ela vai melhorar a qualidade vaginal, certo? Vai diminuir o fogacho, vai fazer a mulher ter uma noite de sono melhor, mas não é ela a principal responsável pela libido. A principal responsável da libido é essa mulher estar sentindo bem com ela mesma, bem com o parceiro que ela está, né? E ter um momento a dois para que isso seja compartilhado, a libido vai estar sempre boa. Contanto que ela tenha todos esses cuidadozinhos de manter sua vida boa, dormir bem, se alimentar bem. Muitas pacientes, olha, pratica atividade física junto com seu marido, porque estimula também a libido. Você está com mais disposição física, estimula a libido. Se você não faz atividade física sedentária, você está mais cansado, você vai ter menos libido. Então, muita coisa influencia, sabe, Lu? Não é É, apenas uma reposição hormonal, porque existem aquelas que usam testosterona, que usam um milhão de coisas e não vai melhorar a libido se não está bem o relacionamento, entendeu? isso. É como você mesmo falou, né? Às vezes né, as mulheres mais jovens que estão, né, com os hormônios, vamos dizer, equilibrados nos níveis normais, tem a dificuldade também tem. Então, assim, não necessariamente está ligado a essa queda, né? Então, é muito também na mente. Tem, às vezes, aquelas mulheres que estão em menopausa e, de repente, ficam viúvas ou terminam um relacionamento, arranjam um namorado novo, a libido fica ótima, né? O Isso. amor, a É. paixão está lá melhorando a libido. Então, a Uhum. gente tem que ser uma mulher sábia, uma mulher inteligente e criar os nossos subterfúgios para que a nossa libido sempre seja boa, né? Isso mesmo. É, assim, algumas dúvidas, por exemplo, que eu acho que é interessante assim mostrar, até porque às vezes as pessoas pensam que isso está muito ligado a mulher ser ainda, não é nem sexualmente ativa, mas ela ser capaz de gerar ainda, né? E com a menopausa, não. Então, é necessário, aqui, que eu achei interessante, assim, é necessário o exame, né, o preventivo na mulher que está na menopausa,
como é visto isso e se tem alguma relação, né? E durante a menopausa, ou de repente, talvez durante o climatério, que ainda tem os folículos, ela pode engravidar? Na verdade, é Ou assim, a fertilidade... nessa transitória? É, na verdade, a fertilidade da mulher ela vai diminuindo após os 30, na verdade, após os 28 anos, aí fica mais intensa após os 38 anos a queda da fertilidade, tá? Mas eu já fiz parte de mulher que engravidou espontaneamente com 50 anos. Então, assim, não é o comum, é o raro, né? É a raridade da medicina. Normalmente, a fertilidade vai diminuindo bastante depois dos 40 e poucos anos. Para uma mulher que menstrua normalmente, para ela ter a certeza de que ela não vai mais engravidar aos 50 anos, ela precisa fazer exames de sangue, de hormônio, do FSH, numa determinada fase do ciclo menstrual, no começo do ciclo, para ver a reserva de folículos. Aí sim, se esse FSH está acima de 10, e você repete, ele continua acima de 10, a chance dela engravidar sem usar nenhum método anticoncepcional nessa fase é muito baixa, tá certo? Mas não pode, assim, aquela mulher sem tomar cuidado de nada, sem ter nenhum cuidado, simplesmente achar que não vai engravidar mais nessa fase, porque às vezes acontece, né? Eu já fiz parte de paciente com 48 anos e com 49 anos, mas não é o comum, não é o frequente. É mais frequente a mulher engravidar mais cedo. Mas ela tem que manter o cuidado até que os níveis hormonais dela realmente se alterem ou que ela realmente entre na menopausa e que não esteja mais menstruação. Aí sim ela pode ficar despreocupada em relação a essa questão de engravidar. Aí você tinha perguntado outra coisa aí que eu me esqueci. Certo, não, foi com relação ao exame de a colposcopia, o preventivo? Sim, o preventivo. A gente sabe que o câncer de colo de útero ele é mais frequente em mulheres mais jovens, aproximadamente entre os 30 e 50 anos. A Sociedade Brasileira de Patologia Cervical, né, a qual eu faço parte, que eu tenho título de especialista, ela sugere que, pelo SUS, a mulher faça prevenção até os 56 anos. Isso é o ideal? Eu vou dizer a você que eu não acho que seja, tá? Porque eu já fiz esterectomia em paciente de 80 anos com câncer de colo de útero inicial. Não é que é uma doença que não vá mais existir, ela é mais prevalente. E quando a gente está trabalhando em saúde pública, você tem que ver se você tem a oportunidade de oferecer exame de prevenção de câncer de colo de útero a 50% da população, você tem que dar àquela população que tem mais risco e tem mais chance. Né? Mas se é uma mulher que pode, ela tem um plano de saúde ou ela pode pagar um preventivo particular, é interessante que ela faça o preventivo dela com frequência. Se ela chegou com 2 anos consecutivos com preventivos normais, ela pode dar um intervalo maior entre as prevenções. Mas eu sempre oriento que façam. E hoje, vamos dizer assim, com a liberdade da sexualidade da mulher, aquelas mulheres, por exemplo, que ou trocam de parceiro ou que não tem parceiro fixo, que tem maior chance de se contaminar pelo HPV, às vezes num segundo, ou num terceiro, ou num quarto relacionamento, essas mulheres vão ter uma chance maior de ter câncer de colo de útero com uma idade maior, porque elas se contaminaram com vírus há pouco tempo, entendeu? Não foram contaminadas, às vezes, na adolescência, para que esse câncer chegue cedo. Então, a gente tem que ver vários fatores quando a gente, vamos dizer, deixa de indicar uma prevenção de câncer, a gente tem que avaliar muitos fatores para dizer que você realmente não precisa fazer preventivo. Eu acho que todas precisam fazer preventivo, sabe? Eu faço o meu preventivo regularmente. E aquelas mulheres também que mudam vamos dizer assim, de parceiro, mesmo que elas tenham mais do que 30 anos, 40 anos, a gente orienta o uso da vacina do HPV. Hoje, em bula, ela vai até 46 anos de idade, né? Mas naquelas mulheres que também já têm mais de 46 anos, se elas vão trocar de parceiro, se elas vão ter mais chance de se expor ao vírus, se ela não tiver tomado vacina, você pode prescrever vacina, mesmo fora da idade da bula, tá? Evita o câncer de colo de útero em 57%, mesmo naquelas mulheres que já tiveram contato com HPV. Então, é bem importante a questão da prescrição da vacina, mesmo naquelas mulheres que não estão na faixa etária ideal. Que a faixa etária ideal para fazer vacina é nas adolescentes, né? De 9 a 14 anos. Porque aí você tem 97% de eficácia contra o câncer de colo de útero. Então, mas as mulheres de 50 também, de 40 e poucos, tem que ficar ligada que se não tiver tomado a vacina ainda, pode tomar, entendeu? Se tiver exposição, vale a pena demais tomar a vacina do HPV.
Ponto, interessante. Eu vi aí doutora Tereza, rebelei muito bem, aí já dando um alô, né? Aí a Mames. Tereza Cristina também, aí mastologista. E tem uma pessoa, não consegui identificar o nome dela, Rosana, que falou aqui que o Ministério da Saúde coloca no rastreio a idade de 25 a 64. Então, eu acho que ela estava se referindo a essa questão do exame, né? Isso. Do O preventivo. ideal, na verdade, a gente orienta que 3 anos após a primeira relação, o Ministério da Saúde coloca isso, mas até 3 anos após a primeira relação, é ideal fazer o primeiro Papa Nicolau. Esse ano, eu tive, até agora, 8 casos de NIC3, de câncer de colo do útero in situ, no consultório. Então, assim, a gente tá vendo que está tendo um aumento muito grande, talvez por causa desses 2 anos de pandemia sem o pessoal fazer prevenção, Isso. né? Então, está chegando muitos outros casos. E eu tenho mulheres jovens, de 18, de 19, de 20 anos, que estão com lesões de alto grau no colo do útero. E que muitas vezes a gente não precisa fazer um tratamento tão grande para tratá-las, porque a gente sabe que a imunidade delas pode sozinha diminuir essa lesão. Mas a gente precisa também acompanhar mais de perto essas mulheres. Então, vai variar muito, Oris. Quando a gente vai fazer, assim, um, um aconselhamento mesmo, aquela mulher que tem muitos parceiros, aquela mulher que tem a imunidade baixa, né? Então, as mulheres que são imunocomprometidas, ou por HIV, ou por tratamento oncológico, essas mulheres são mulheres de mais risco para o câncer de colo de útero, precisa fazer prevenção com mais frequência. Então, tem muitos detalhes aí que a gente tem que utilizar para dizer se uma pessoa precisa ou não fazer o seu Papa Nicolau, né? Uhum. Bom, assim, eu vou entrar aqui em algumas perguntas, assim, algumas perguntas que foram entrando, né, no Acho que a gente só WhatsApp, tem 2 minutos, no viu, Lu? Já são 8h58. Não, não Tem tem. No mais isso, Instagram não? não tem mais, não. Ele Ah, eu não já, sabia, ele não. já, ele já lembra quando a gente fazia era aquela preocupação, vai No cortar, tempo, eu ainda estava achando que era assim. não é, não. Então, assim, tem uma pessoa que está perguntando aqui, eu vou perguntar, assim, ver a pergunta dela aqui, perguntando se o óleo de coco pode ser orientado para ressecamento vaginal. Eu vou dizer o que eu acho, tá? Com bem sinceridade. Eu vejo alguns, até colegas ginecologistas, orientando o uso do óleo de coco. Congele na sua cápsula, na geladeira, no freezer e coloque o óleo de coco. Eu, pessoalmente, acho que é arriscado você estar causando infecção, irritação vaginal, você pegar um óleo de coco comestível de cozinha e botar isso numa cápsula vaginal e você fazer essa cápsula no freezer da sua casa e ficar usando na vagina. Eu já vi algumas pacientes chegarem com algumas inflamações por conta disso. Então, eu geralmente não gosto de indicar óleo de coco, até porque eu acho que a indústria farmacêutica, seja ela de manipulação ou seja ela a indústria farmacêutica, tem muitos produtos de boa qualidade que a gente pode utilizar com muito mais segurança do que a história de usar um óleo de coco caseiro. E nem barato óleo de coco caseiro né? Porque você vai usar um produto que não é barato e que você não vai estar, assim, às vezes, com tanta segurança quanto um produto que você Não foi oriente como desenvolvido para médico. aquela finalidade, né? Para aquela Isso. finalidade, para aquele uso. Mesmo o óleo de coco, grau farmacêutico, realmente assim não é interessante. Aí existe, como você falou, então o géis, o cremes, existem óleos que podem ser utilizados, então existem formulações, alguns óleos específicos, como por exemplo o framboesa algodão, que você pode estar colocando, que ele pode já ser veiculado no creme ou no gel, e que ele ajuda a lubrificar, assim, os próprios agentes lubrificantes, mas que realmente têm aquela indicação. Com relação a um relato assim que eu achei interessante, de uma pessoa que colocou assim, ela falou, mas aí você já explicou, ela falou assim que teve a chamada menopausa transitória e teve engravidou, né? Estava sem saber realmente, quando foi fazer o exame, era uma gravidez. Você já respondeu que isso é possível, né? De repente ela não fez todos esses exames ou não
não teve uma prevenção, ou melhor, na realidade, existe a necessidade, Rosana, de prevenção, depois que a pessoa realmente não menstrua mais, ela precisa ter algum cuidado com relação à prevenção de gravidez. Eu não estou falando da prevenção do preservativo para doença venérea e tudo. É assim, depois que a mulher passa pelo menos um ano sem menstruar e realmente tem a dosagem do FSH alterada, não existe mais chance de gravidez, né? Porque já há uma falência ovariana, vamos dizer assim, diagnosticada de certeza. Então, se você tem um FSH acima de 25 e um ano sem menstruar, não, assim, a chance de engravidar é praticamente zero. Em medicina a gente nunca diz zero de nada, né, Luciana? Porque a gente sabe que medicina não é uma ciência exata. Exata. Uhum. Mas assim, a chance de engravidar é muito pequena. Quando essa mulher está no climatério, que ainda não tem um ano de amenorreia, ela só deve não ter cuidados anticonceptivos se ela tiver realmente feito exames e o ginecologista evidenciar junto com ela que o FSH dela está bastante alterado, suficiente para que a reserva folicular dela esteja muito baixa, e aí sim ela teria uma chance muito pequena de ter uma gravidez indesejada nessa fase. A gente também não pode esquecer que depois dos 40 anos de idade, a gravidez passa, além de ser uma gravidez de maior risco pelos fatores metabólicos da paciente, maior risco de diabetes, maior risco de hipertensão e tudo isso, também passa a ser bem mais arriscada em relação ao risco de malformações fetais. As doenças cromossômicas, elas aparecem mais com o passar da idade. Então, a mulher de 38 tem 1 para 320, se eu não me engano, a chance de ter um bebê com síndrome de Down. A mulher com 40 é 1 para 80. A mulher com 42 vai ser 1 para 50, né? E assim por diante. A chance vai aumentando. Então, a gente tem que também orientar muito as pacientes em relação a essa questão do cuidado que elas têm que ter de uma gravidez indesejada depois dos 40, não só por ter um bebê, mas também por poder ter um bebê com malformação. Tanto que algumas pacientes que chegam com mais idade no consultório querendo engravidar, muitas vezes a gente orienta que essas mulheres procurem a médica especialista em esterilidade para que faça uma fertilização mesmo com biópsia de embrião, biópsia pré-implantacional, para que a gente possa transferir para o útero embriões sem malformações. Porque essas malformações fetais também são as causas maiores dos abortamentos de repetição de mulheres com mais de 40 anos. Então, a maioria delas é por cromossomopatias, entendeu? Então, a gente tem que estar bem ligado em orientar essa mulher que está nessa fase do risco da gravidez desejada associada a uma doença genética, porque lembrando, como eu falei no começo da live, que os nossos óvulos têm a nossa idade, mas um tempinho a gente estava na barriga da mãe da gente, porque eles foram criados ainda da vida intrauterina. Então, eles vão envelhecendo junto com a gente, além de eles ficarem com menos chance de serem fertilizados, né, eles vão também ter mais chance de causar um embrião com malformações genéticas. Certo. Existe algum tipo de mudança na cor, foi perguntado, na cor da menstruação, quando ela está próxima, quando ela começa a ficar irregular, ou ela começa a ficar irregular vindo várias vezes? Essa irregularidade ocorre de que forma? Algumas vezes durante o mês, ou pequenas borras, ou ela fica mais marrom? Não existe uma regra, né? Não existe regra. Algumas mulheres, elas fazem uma menstruação mais frequente, muitas têm menstruação que a gente chama de hipermenorragia, que é tipo hemorragia, né? Elas têm sangramento muito aumentado nessa fase do climatério, normalmente é o mais frequente. Aí, às vezes, elas vêm associadas ao coágulos pela quantidade de menstruação, né? Então, elas, às vezes, acabam coagulando e ficam esses coágulos. Então, por isso que algumas vezes a mulher ela tem aumento do fluxo e até alteração da cor pelo coágulo. Mas não é uma regra. Cada mulher... E tem mulher que vem menstruando normal e, de repente, para de uma vez e nunca mais vem. Já tem outras que os ciclos vão ficando mais longos, de 45 dias. Já tem outros que os ciclos vão ficando mais curtos. Às vezes tem outras que têm a borra de café pré-menstrual, né? Que é o spotting. Então, cada mulher tem uma forma diferente de chegar no seu climatério e menopausa. Não tem uma regra para isso, não. E, então, uma pergunta dentro
ainda nisso, para a gente passar aqui para uma outra pergunta que foi solicitada aqui, eu achei interessante, sabe, Rosana? Eu acho que eu comentei com você essa paciente, ela até colocou o nome lá, mas enfim, ela deve estar em torno, acho que ela disse assim, em torno de 48 anos, 45, não estou lembrando aqui. Menstruação atrasada, aproximadamente 12 dias. Teve relações durante a última menstruação. Então, durante a menstruação, ela teve relação. E é possível que esse atraso dessa menstruação seja o início, né, da menopausa, ou existe a probabilidade de uma gravidez? Na verdade, é muito difícil a mulher engravidar menstruada, né? Porque ela está com o endométrio descamando. Né? O endométrio está ficando fino porque ele cresceu do ciclo anterior e ele vai descamar. E a menstruação nada mais é do que a descamação do endométrio. E é muito difícil com a mulher engravida e com o endométrio descamando porque ele não está apto a receber um embrião. Mas naquelas mulheres que têm um ciclo muito curto, a gente sabe que a primeira fase do ciclo menstrual, o ciclo muito curto, assim, o intervalo entre as menstruações é muito curto. Mas que fique muitos dias sangrando, porque tem mulher que sangra 7 dias, 8 dias, né? Então, essas mulheres que sangram muito, e mais que o ciclo delas são curto de 24 dias, elas podem engravidar ainda menstruada, até porque pode haver fecundação e o tempo que esse embrião desce na trompa, para se implantar no útero, demora um tempinho, normalmente 48 horas. Então, pode acontecer em algumas mulheres ter isso, né? Então, realmente, assim, o que a gente orienta é que se ela não tem o diagnóstico de falência ovariana ainda, que ela, mesmo no período menstrual, se não for o período menstrual inicial, ela tem o cuidado para evitar ou faça um coito interrompido, ou use um preservativo, ou coloque um DIU, né? Que ela procure o seu ginecologista para lhe orientar o que é melhor para ela, para que ela evite uma gravidez indesejada nessa fase. Se essa pessoa está com a menstruação atrasada, ela precisa fazer um teste de gravidez para ter a certeza de que está negativo e aí ficar tranquilo. E aí aguardar. É muito importante que essas mulheres nesse período climatério, elas anotem o ciclo menstrual, anotem o dia que a menstruação chega. A gente conta o primeiro dia do ciclo, aquele que vem o ciclo vermelho, o sangue vermelho. Então, é importante anotar para que você possa dizer ao seu ginecologista que como está seu ciclo, para ele poder avaliar se realmente você está entrando nessa fase do climatério. Certo, certinho. Foi perguntado aqui, eu acho, mas a gente você até já comentou, mas doutora Tereza perguntou aqui, falar um pouquinho sobre os hormônios bioidênticos. Não sei se ela... Mas... Eu já falei, que os hormônios bioidênticos nada mas... mais são do que os estradióis, né, que tem no mercado, que são por via transdérmica. Eles são hormônios que são considerados hormônios bioidênticos, né, que são hormônios iguais ao que o nosso corpo produz. Porque ela estava querendo se referir à moda, né, à onda, né, assim, muitas pessoas é hormônio bioidêntico como se isso fosse assim uma coisa que não tivesse nenhuma contraindicação, que não tivesse nada. Ou uma coisa boa, né? Aquela coisa porque é bioidêntico. Mas na verdade a gente sabe que é uma terapia hormonal da mesma forma e que na farmácia tem hormônios bioidênticos do mesmo jeito que tem fora dela, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que o nome bioidêntico é a moda, é o que se vende para vender o hormônio mais caro. Isso, a nomenclatura que é colocada. Mas a gente sabe que existem hormônios que já são usados há muito tempo, que nada mais são do que hormônios idênticos aos hormônios do corpo que tem para vender na farmácia. Mas a gente sabe, novamente, eu vou falar que a melhor via é a via transdérmica, que hoje é a mais segura, considerada a mais segura. Tem uma pessoa que está assistindo aqui, como deu para identificar, mas ela disse que tomou, acho que um estrógeno, e passou mais de 3 meses sem a progesterona. E agora está com endométrio espessado. A endócrina recomendou parar tudo e aguardar 2 meses e fazer uma outra. Ela fez aqui... Na verdade, assim, o ideal seria que ela usasse a progesterona, né? Para que esse endométrio descamasse e reavaliar a outra depois. Existe uma forma de se fazer a reposição hormonal hoje, que se faz com gel transdérmico e após, a cada 60 dias, se faz alguns dias de progesterona natural. E aí, algumas mulheres sangram e outras não sangram. E a intenção dessa progesterona natural, após 60 dias,
é justamente evitar esse espessamento do endométrio, né? Porque, como eu comentei aqui no começo, as Uhum. mulheres que têm útero ainda, que usam só estrógeno, elas têm chance de ter esse espessamento. Mas aí, essa mulher, essa aí em especial, se ela tem um endométrio espessado, eu acho que ela deveria usar a progesterona. E aí, se esse endométrio permanecer espessado, procurar um colega ginecologista que faça uma esteroscopia para que possa avaliar esse endométrio de uma melhor qualidade e evitar uma hiperplasia complexa, que pode levar a um câncer ou até mesmo um câncer inicial de endométrio, né? É Uhum. importante investigar, procurar o especialista, sabe? Que no caso é o ginecologista. Certo. E durante o climatério, né, dessa idade aí que ele chama que foi, eu acho que talvez seja um ginecologista, acho que sim, falando que a importância, né, sendo necessário o rastreio nessa fase aí do climatério do câncer de endométrio e ovário. Talvez a questão mesmo de entrar com hormônio, né? Isso, antes de fazer terapia hormonal, a gente sempre tem que fazer uma ultrassonografia transvaginal para avaliar o endométrio e avaliar o ovário. Se essa Uhum. mulher tem um endométrio espessado ou se essa mulher tem uma lesão ovariana sólida ou mesmo cística complexa, quer dizer que tenha um cisto, mas que tenha septos, imagens internas, essa mulher ela precisa ser primeiro investigada e diagnosticada para poder depois começar a fazer a reposição, né? Certo, isso mesmo. Ela tem uma pergunta aqui que apareceu, mas talvez seja se ter entrado depois. Doutora Rosana já respondeu que ela pergunta aqui, em média, por quantos anos é recomendado fazer a reposição hormonal? Foi aquilo que você falou, né? A live vai ficar salva. Vai. Tem Aí lá quem no quiser vai lá e Spotify. dá uma olhadinha Isso, no começo, né? isso E mesmo. marca aí aquela amiga que precisava ter escutado essas informações que a gente está dando, Com né? certeza. E vamos falar agora um pouquinho, que a gente até vai fazer depois uma outra bem bacana, só falando dessa parte íntima, na realidade a gente está falando toda a parte íntima, mas assim, mais específica. Fala um pouquinho, doutora Rosana, sobre essa revitalização íntima. Na verdade, a gente pode fazer hoje vários tratamentos, né, de revitalização da pele nas mulheres que estão com essa atrofia ou que submeteram a tratamento oncológico, que fizeram radioterapia ou quimioterapia ou a atrofia da menopausa. A gente hoje tem alguns, tanto a gente faz os peelings, né, com medicamentos, para que a gente faça o clareamento da pele, a melhora da qualidade da pele dos grandes lábios, né, da parte externa, que é aquela parte de pelos, como a gente Isso. pode fazer as, as máquinas de efeito térmico, que as principais máquinas de efeito térmico usadas para fazer o tratamento do ressecamento da atrofia vaginal são o laser vaginal e o FRAX, que é a radiofrequência fracionada microablativa. Eles dois têm uma, vamos dizer assim, as pesquisas mostram que eles têm uma eficácia bem semelhante um ao outro, tanto o laser quanto o FRAX, que a principal ação deles é a produção de fibras elásticas e colágeno, a estimulação para que o corpo produza. Após fazer o tratamento, essas fibras elásticas elas são produzidas normalmente até 40 dias e o colágeno da aplicação. Normalmente a gente orienta que quando a mulher vai fazer pela primeira vez essa aplicação, ela faça 3 sessões com intervalo entre 30 e 40 dias, justamente para que tenha o tempo do organismo produzir, né? As fibras elásticas e o colágeno, e você vai e faz de novo para que a gente tenha o efeito máximo do tratamento em 3 sessões. Aí depois, essa mulher vai variar de uma mulher para outra a necessidade da manutenção, que normalmente a gente faz uma sessão a cada 10 ou 12 meses, após o primeiro tratamento, uma única sessão para estimular novamente, dar um novo estímulo à produção de colágeno, fibras elásticas, não, ela vai sendo reabsorvida, né, com o tempo pelo próprio corpo. Então, esses tratamentos eles têm uma eficácia muito boa e também é muito semelhante à eficácia dele aos usos de estrógenos vaginais, de cremes vaginais de estrógeno. Só que, quando a gente vai comparar nos trabalhos, a gente vê que essas mulheres que fazem o tratamento de ação térmica, elas têm uma resposta melhor, porque muitas vezes a mulher que faz o creme vaginal, ela descontinua esse tratamento. Então, porque foi Sim, dormir tarde, porque saiu, porque tem preguiça, então ela não faz o tratamento contínuo.
Mas se você for fazer uma pesquisa colocando as mulheres que fazem tratamento estrogênico vaginal contínuo, mesmo que seja aquele que não tem absorção, do laser e do Frax, a resposta clínica é muito semelhante entre eles, entendeu? Então, a gente tem só uma, vamos dizer assim, no uso da terapia, do tratamento de ação térmica, seja ele o laser vaginal ou radiofrequência fracionada microativa, a gente vai ter uma melhor resposta normalmente, porque a paciente vai precisar aderir àquele tratamento 2, 3 vezes na semana, né? Mas, assim, eles têm uma eficácia bem semelhante. E é bem evidente o grau de, assim, de satisfação da paciente depois do tratamento, entendeu? Porque a gente vê que muitas mulheres, assim, chegam às vezes até no consultório dizendo assim, doutora, eu estou pensando em me separar, porque para mim está sendo uma tortura ter vida sexual com meu marido. Aí, não, para tenha calma, não é assim não, vamos tratar. A gente trata e realmente elas voltam e dizem que realmente melhorou a qualidade de vida, né, delas nessa fase, que a vida sexual está voltando ao normal, porque existe tratamento, gente. Não vamos sofrer sem necessidade, não. Isso. Com certeza. O uso aqui nas fissuras vaginais, né? Doutora Grazi, falando assim. A fissura vaginal, o melhor tratamento hoje é o Frax. A radiofrequência fracionada é o que há de melhor indicação para tratar a fissura vaginal. É o padrão ouro que chamam. Certo, ótimo. Então, gente, é isso. Então, vamos aqui caminhando, mostrando, dizendo que, né, o rumo aos 50 aí trata-se de qualidade de vida, mudança, às vezes, de pensamento, né, mais otimista, aproveitando mais a vida. É necessário saber dizer sim, de repente, para diversas atividades diferentes que começam a aparecer, ou que, de repente, não faziam e agora, né, vamos começar a fazê-las, para que gere mais bem-estar, se cuidar, porque se cuidar faz bem em qualquer idade. E a mulher de 50, né, a mulher com 50 a mais ou rumo, é vista hoje como alguém cheio de vitalidade, a ponto de viver como que, né, assim, da melhor forma. E quem não enxergar essa mudança, né, ficará de repente para trás. As mulheres são mais bem resolvidas normalmente, economicamente produtivas, sexualmente ativas, estão procurando aí viver toda a sua plenitude. Porque a mulher 50 mais, o tempo de ser feliz é agora também. Então, separe aí um tempinho para o seu bem-estar. Agradecer aí a live, foi ótima. Gostaria de agradecer primeiro aí a doutora Rossana Rebelo aí por estar aí, deixar esse tempo aí, disponibilizar o tempo aí compartilhando tanto conhecimento, informações, dicas, orientações. Foi bastante interativo, muitas perguntas. A ideia dessa live, a ideia dessas lives, né, são essas mesmo, para que a gente possa conversar sobre vários assuntos. A gente vai fazer, ou nós vamos fazer outras, com a doutora Rossana novamente, com outros profissionais aí que estão no rumo aos 50. E muito agradecer a vocês todos que estão aí conosco desde o início. Então, eu vi várias pessoas aí conhecidas, então, alguns médicos, alguns aí, doutora Poliana, a grande farmacêutica da Formule, muito bem, a sua presença aí, doutora Tereza, aí, top, Flávia, nutricionista, Flavinha. E gostaria que você deixasse aí o seu recado aí para todas nós. Eu quero só agradecê-lo e dizer que eu sempre, nas minhas postagens no Instagram, né, quem quiser seguir lá no Instagram, de vez em quando eu dou algumas dicas. Às vezes tem uma semana muito corrida, eu não consigo, mas @doutora Rossana Rebelo, né? Tá aí. Isso. Mas eu gosto muito de, nas minhas postagens, usar uma frase. Cuide da sua saúde, se ame, cuide de você. E eu digo muito às minhas pacientes no consultório. Se a gente não cuidar da gente, a gente não vai estar bem para cuidar dos filhos, do marido, dos pais, dos outros. Então, a minha principal dica da noite de hoje é: cuide da sua saúde, tente melhorar, faça a sua saúde ficar bem, se alimente bem, faça atividade física, procure o seu ginecologista para manter sua saúde física em dia. Então, eu acho que a principal coisa de hoje, a noite inteira que a gente falou, é a importância do autocuidado com a gente nessa fase, em qualquer fase da vida da mulher. Em qualquer mas fase. Nessa fase, principalmente, a gente ter esse controle, já que a gente tem mais risco de câncer, de mama, de outros tumores, vamos cuidar. Fazer os exames preventivos periódicos
é o que salva vidas. Com certeza, assim, bons relacionamentos, né? Amizades, relacionamento de uma maneira geral. Então, isso aí faz bem a todo mundo. E essa live, a live aí vai estar. Oi, Ana, grande incentivadora, Ana Paula aí, Ana Paula, grande incentivadora aí do Rumo aos 50 mais. Iva, que bacana, olha aí, Iva é uma farmacêutica do Rio aí, que está aí assistindo a gente, Rossana, muita gente boa demais. Muito feliz aí. E, bom, a live ela está salva, vai subir para o IGTV, desculpa, vai subir para o YouTube, né, o canal do YouTube da Formule. E, mais uma vez, aí, agradecendo a todo mundo. Oi, Tia Graça. E muito obrigado aí mais uma vez. Rossana, realmente, assim, Rossana dá muita dica lá, o Insta dela é bem bacana, assim, muita coisa boa da gente ouvir, dicas curtas, assim, mas bem, com muito respaldo, né? E agradecer novamente aí, estamos juntas, o próximo encontro a gente já tem uma data marcada, e vamos aí, nós duas, principalmente, aí Rumanda, eu em setembro, você em outubro, e nós fazemos aí os 50 Vamos juntas. comemorar, né, Lu? Vamos comemorar, isso aí. Pois uma boa noite a todos e fiquem com Deus, bom descanso e bom começo de semana para todas. Boa Beijão. noite. Tchau. Tchau. Vamos fazer aqui a foto. Pronto. Joia. Um beijão. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.